Em 1916, em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial, a Rússia lançou uma ofensiva tão colossal que mudou o curso da história. Conhecida como a Ofensiva Brusilov, ela é lembrada como a maior vitória do Império Russo na guerra, mas também como um dos ataques mais sangrentos já registrados. Por trás dessa manobra audaciosa estava um homem, o general Alexei Brusilov, um dos poucos comandantes russos que demonstrou uma genialidade tática capaz de desafiar as convenções militares da época. Mas essa vitória teve um preço terrível, um que ajudaria a selar o destino de todo um império. Hoje, vamos explorar como uma única batalha conseguiu ser, ao mesmo tempo, um triunfo espetacular e o prelúdio de uma revolução. Para entender a ofensiva Brusilov, precisamos voltar ao cenário desesperador de 1916. Na frente ocidental, os exércitos da França e da Grã-Bretanha estavam sendo triturados na Batalha de Verdun. A Alemanha aplicava uma pressão implacável e os aliados estavam à beira do colapso. Em desespero, eles imploraram ao seu parceiro do leste, o Império Russo, que fizesse algo, qualquer coisa, para aliviar a pressão. Eles precisavam de uma distração que forçasse a Alemanha a desviar suas tropas de Verdun. A Rússia atendeu ao chamado, e o general encarregado de planejar essa missão impossível era Alexei Brusilov. Naquela época, a guerra de trincheiras era um impasse sangrento. A doutrina militar padrão era simples e brutal: concentrar uma quantidade enorme de artilharia e infantaria em um único ponto da linha inimiga, bombardear por dias a fio e depois lançar uma onda humana massiva. O problema? Essa tática era incrivelmente previsível. O inimigo via a concentração de tropas, ouvia os dias de bombardeio e sabia exatamente onde o ataque viria, permitindo que reforçassem suas defesas e se preparassem para o massacre. Brusilov olhou para essa estratégia e a descartou completamente. Ele sabia que a única maneira de vencer era quebrar as regras. Em vez de atacar um único ponto, ele decidiu atacar ao longo de uma frente gigantesca de quase 500 quilômetros. Era uma ideia radical, quase insana. Nenhum exército havia tentado algo dessa escala antes. Sua lógica era simples: se ele atacasse em todos os lugares ao mesmo tempo, o inimigo não saberia onde concentrar suas reservas. As potências centrais, principalmente o exército da Áustria-Hungria, que defendia aquela frente, seriam forçadas a espalhar suas forças, tornando suas linhas vulneráveis em múltiplos pontos. Brusilov não estava apenas mudando a escala do ataque. Ele estava reescrevendo o manual da guerra moderna. Ele estava prestes a desencadear uma tempestade que ninguém, no alto comando inimigo, poderia prever, transformando o que deveria ser apenas uma distração em uma das ofensivas mais impactantes de toda a guerra. Mas como exatamente Brusilov planejava romper uma frente tão vasta? A resposta está em uma série de inovações táticas que estavam anos-luz à frente de seu tempo. A primeira e mais crucial foi o uso de ataques de choque. Em vez de enviar ondas massivas de soldados para uma morte certa contra arame farpado e metralhadoras, Brusilov selecionou unidades de elite, as chamadas tropas de choque. Sua missão era identificar e explorar os pontos mais fracos da linha inimiga. Eles avançariam em pequenos grupos, de forma rápida e precisa, abrindo brechas para que as ondas principais de infantaria pudessem passar. Essa tática era uma precursora direta das famosas Sturmtruppers alemãs, que só seriam amplamente utilizadas anos depois. Brusilov estava, na prática, inventando a guerra de infiltração. Sua segunda grande inovação foi na artilharia. Ele abandonou os longos e barulhentos bombardeios preliminares que duravam dias. Em vez disso, ele ordenou barragens de artilharia curtas
intensas e extremamente precisas. O bombardeio duraria apenas algumas horas, não dias, pegando o inimigo completamente de surpresa. O objetivo não era pulverizar toda a linha de frente, mas sim destruir pontos específicos, postos de comando, ninhos de metralhadora e barreiras de arame farpado, criando caminhos limpos para suas tropas de choque. Para garantir essa precisão, a artilharia russa passou meses mapeando meticulosamente as posições inimigas com fotografia aérea e reconhecimento. Era uma abordagem cirúrgica, em vez da abordagem de martelo que dominava o pensamento militar da época. E, finalmente, a terceira inovação. A proximidade. Brusilov entendia que a maior parte das baixas ocorria na terra de ninguém, o espaço aberto entre as trincheiras. Para minimizar esse risco, ele ordenou que seus engenheiros cavassem uma rede de trincheiras de aproximação, conhecidas como sapis, que se estendiam até ficarem perigosamente perto das linhas inimigas. Em alguns pontos, as trincheiras russas ficavam a apenas 70 metros das trincheiras austro-húngaras. Quando o ataque começasse, seus soldados teriam que correr uma distância muito menor sob fogo inimigo. Combinadas, essas táticas criaram uma fórmula letal: surpresa, velocidade e precisão. Brusilov não estava apenas planejando uma batalha. Ele estava orquestrando uma sinfonia de destruição calculada, pronta para ser desencadeada em 4 de junho de 1916. Quando a ofensiva começou, o efeito foi imediato e devastador. A combinação de ataques de choque, artilharia precisa e a proximidade das trincheiras pegou o exército austro-húngaro completamente desprevenido. Suas linhas de defesa, que eles consideravam impenetráveis, simplesmente desmoronaram. Em questão de dias, as tropas russas avançaram de 80 a 100 quilômetros em território inimigo, uma distância impensável na paralisia da guerra de trincheiras. O exército da Áustria-Hungria foi praticamente aniquilado. Aldeias e cidades caíram uma após a outra, e centenas de milhares de soldados austro-húngaros, desmoralizados e confusos, se renderam em massa. As imagens da época mostram colunas intermináveis de prisioneiros sendo marchados para a retaguarda russa. Os números por trás desse sucesso são assustadores. As potências centrais, principalmente a Áustria-Hungria, sofreram cerca de 1,5 milhão de baixas, incluindo mortos, feridos e capturados. Foi uma sangria tão severa que o exército austro-húngaro nunca mais se recuperou totalmente. A partir daquele momento, ele se tornou completamente dependente do apoio militar alemão para sobreviver. Estrategicamente, a ofensiva foi um sucesso absoluto para os aliados. A Alemanha foi forçada a retirar dezenas de divisões de Verdun para socorrer seus aliados austríacos na frente oriental. Isso aliviou a pressão sobre a França e, efetivamente, salvou o exército francês do colapso. A ofensiva Brusilov cumpriu seu objetivo principal. No entanto, o sucesso no campo de batalha escondia uma verdade sombria. A vitória russa foi conquistada a um custo colossal, um custo que o Império Russo simplesmente não podia pagar. A vitória tática de Brusilov foi, paradoxalmente, uma catástrofe estratégica para a própria Rússia. O lado sombrio dessa vitória reside no seu preço humano. Para alcançar esses ganhos territoriais, o exército russo sofreu entre 500 mil e 1 milhão de baixas. 1 milhão de homens. Pense nesse número. Eram os soldados mais experientes, os oficiais mais competentes e as tropas mais motivadas que a Rússia tinha. Suas perdas drenaram o exército de seu núcleo vital. A moral, que estava em alta no início da ofensiva, despencou. O soldado comum, que já estava cansado da guerra, começou a ver seus generais não como heróis, mas como açougueiros que os enviavam para a morte sem pensar
2 vezes. A confiança entre a tropa e o comando foi irremediavelmente quebrada. A semente da rebelião e do motim estava plantada. Além do custo humano, havia o custo econômico. Manter uma ofensiva dessa magnitude por meses exigia um esforço industrial e logístico que a já frágil economia russa não conseguia sustentar. As fábricas produziam armas e munições em um ritmo frenético, desviando recursos de tudo o mais. As ferrovias, já sobrecarregadas, foram dedicadas quase exclusivamente ao transporte de tropas e suprimentos para a frente de batalha. O resultado, um colapso na retaguarda. A escassez de alimentos torna-se crítica nas grandes cidades como Petrogrado e Moscou. As pessoas passavam horas em filas para conseguir um pedaço de pão. A fome e o desespero começaram a tomar conta da população civil. O esforço para ganhar a guerra no fronte estava fazendo a Rússia perder a guerra em casa. E é aqui que vemos a conexão direta entre a ofensiva Brusilov e a queda do czar. O descontentamento gerado pelas perdas massivas de soldados, combinado com a fome e o colapso econômico, criou um barril de pólvora. As notícias das baixas terríveis chegavam às aldeias e cidades, e as famílias lamentavam a perda de seus filhos e maridos, em uma guerra que parecia interminável e sem sentido. A raiva contra o governo do czar Nicolau II e sua esposa, a czarina Alexandra, atingiu um ponto de ebulição. A ofensiva Brusilov, a maior vitória da Rússia, acabou se tornando um dos principais combustíveis para a Revolução Russa de 1917. Menos de um ano após o início da ofensiva, o regime czarista, que havia governado a Rússia por 300 anos, seria derrubado. Em resumo, a ofensiva Brusilov é um dos paradoxos mais fascinantes da história militar. Foi um feito tático brilhante, uma obra-prima de inovação e planejamento que alcançou seus objetivos imediatos de forma espetacular. Salvou a França em Verdun, quebrou a espinha dorsal do exército austro-húngaro e forçou a Alemanha a lutar uma guerra desesperada em 2 frentes. O general Brusilov provou que era possível romper o impasse da guerra de trincheiras com inteligência e audácia, em vez de apenas força bruta. No entanto, essa vitória foi uma vitória de pirro. O custo em vidas e recursos foi tão catastrófico que acelerou o colapso interno do Império Russo. As enormes perdas de soldados experientes destruíram a moral do exército, enquanto o esforço econômico para sustentar a ofensiva levou à fome e ao descontentamento generalizado em casa. A ofensiva Brusilov, embora uma vitória no campo de batalha, foi o golpe final que empurrou a Rússia para o abismo da Revolução, pondo fim à dinastia Romanov e mudando para sempre o mapa político do mundo. É uma lição sombria de como o sucesso militar pode, às vezes, levar à ruína nacional. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nas complexidades da história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos documentários. Até a próxima!